Neste vídeo, vamos continuar trabalhando com os pinos digitais, mas agora como entrada e não mais como saída. E vamos também resolver o exercício 1.7, que também se relaciona a esse tema. Queridões e queridonas, bem-vindos à nossa aula número 10 do primeiro capítulo. Continuando com o tema dos pinos digitais, hoje vamos tratá-los como entrada. E como nós já havíamos falado anteriormente, os pinos configurados como entrada, eles servem para ser ligados em sensores. E uma das características desse pino, falando em termos de eletrônica, é que a impedância dele, ou seja, a resistência que ele tem, é muito alta. Então ele praticamente não oferece muita alteração no circuito, já ao contrário da saída. A saída normalmente ela tem uma característica eletrônica de baixa impedância e ela fornece energia ali naquela saída e tem potência suficiente, por exemplo, para acender um LED, para acionar o buzzer, como a gente usou nas aulas anteriores. Então, as entradas dos pinos digitais, eles têm as características de alta impedância. Porém, no Arduino tem um recurso muito interessante que é para nós trabalharmos com chaves ou qualquer outro sensor que necessite de uma polarização, que necessite de você colocar energia, que é o resistor de pull-up. Então, as entradas digitais elas têm duas formas. Elas podem ser somente input, quando ele fica em alta impedância, ou input pull-up, quando ele vai fornecer ainda energia para alimentar um circuito externo. Querem ver mais ou menos como que funciona isso? Vamos lá para o simulador. No simulador eu consigo fazer esse circuitinho do pull-up para vocês entenderem um pouco melhor. Então, na princípio, eu vou simular aqui a chave, colocar uma chavinha aqui para a gente trabalhar com ela. Eu vou colocar também uma porta lógica aqui, um buffer, vou usar um buffer, que é como se fosse o pino de entrada do Arduino. Vou imaginar que aqui você tem um circuito qualquer, aí um chip que tenha uma lógica implementada lá dentro com um buffer na entrada, ok? Então, se eu pegar esse circuito e ligar ele no terra, no ground, né, como o que nós temos lá no Arduino, eu vou pegar aqui, vou ligar ele no ground e vou ligar isso daqui, essa chave na entrada aqui do meu buffer, ok? E para saber como está a sinalização ali, eu vou colocar uma probezinha aqui para monitorar o estado desse pino aqui, certo? Está em 0 volts. Vou iniciar meu simulador, e quando eu aperto a chave, ele não troca de estado. Não troca porque essa daqui é uma entrada de alta impedância, então ele não gera energia, não tem polarização, nada. Então, para que esse circuito funcione, nós precisamos de um resistor aqui, que gere alimentação para esse pino. É um resistor de 100 ohms, mas eu vou colocar ele como sendo de 10 kΩ, 10K. Normalmente é o valor do resistor aí para pull-up. Então esse daqui é o resistor de pull-up. Quer ver o que acontece com ele? Ele vai ser ligado numa fonte de 5 volts. Então nós temos aqui uma fontezinha aqui de 5 volts. Vou acionar ela aqui, mais ou menos aqui, né? Deixa eu deixar mais próximo aqui. Beleza. Olha lá, a fonte de 5 volts, ligada no resistor, ligado aqui nesse circuito. Fechou ali. Agora, quando eu colocar o simulador, olhem lá. Ele agora está com 5 volts aqui nesse circuito, ok? E quando eu apertar a chave, ele vem a 0, olha só. Agora deu certo, porque quando essa daqui que é a referência de tensão, que é 0 volts, a hora que eu fecho o circuito aqui, praticamente eu estou colocando 0 volts aqui no pino. Quando o circuito aqui está aberto, que a chave não está pressionada, quem está alimentando essa entrada
é o resistor de pull-up, então ele mantém o pino em 5 volts. Olha lá que bacana. Agora eu vou apertar e ele vai funcionar direitinho. Ok? Tem um detalhe aqui nas propriedades, animate. Aqui, agora olha só, quando eu coloquei os 5 volts, ó, ele alimentou esse barramento todo, ok? Ficou todo ele em 5 volts, mas quando eu apertar a chave aqui, ó, ele vem a 0 volts, que aí eu vou colocar o 0 volts, que é esse sinal da referência, né? Que é como se tivesse o positivo da pilha e aqui o negativo, né, de uma fonte de 5 volts, aqui, ó, de uma fonte de energia. Então ele é representado dessa forma, aqui como se fosse a polaridade positiva e aqui a polaridade negativa. Então tá lá, ó. Com o circuitinho montado, com o resistor de pull-up instalado, eu tenho 5 volts na entrada do meu buffer e quando eu apertar ele vem a 0, ok? Então é bem bacana, né? Então aí ele passa a funcionar. Um outro detalhe que é interessante aqui você ver é que quando a chave não está pressionada, ele fica com 5 volts, que nós sabemos que 5 volts é igual a nível lógico 1 ou é igual a verdadeiro. Então ele fica com a saída em alto. Se você quiser usar, por exemplo, essa entrada para alimentar um LED, se eu colocar um LED aqui na saída, ele a princípio ficaria aceso e quando apertasse ele ficaria apagado. Vamos fazer essa simulação também. Vou colocar um LED aqui na saída. Vou criar um LED aqui, vou colocar o LED na saída. Como eu estou colocando 5 volts, eu preciso de um resistor. Vocês lembram lá na plaquinha nossa, tem um resistor ligado no LED. E aí, esse LED, nós vamos ligar ele no negativo. Então, eu ligo a saída do LED aqui. Esse eu ligo aqui. Esse LED eu vou ligar aqui também no 0 volts. Então, agora vejo que quando eu inicio a simulação, ele fica com o LED aceso. E quando eu aperto aqui, o LED apaga. Então, lá vem a 0 volts e o LED apaga. Então, pessoal, vamos ver como funciona tudo isso no Arduino. Para isso, eu vou pegar o exercício lá do primeiro capítulo, né, o 1.7, que é o tecla LED. Vamos usar ele como base para fazer essa experiência. Aí eu vou copiar aqui o código, como vocês já sabem como funciona. Vou pegar um Arduino em branco aqui, novinho. Ctrl V, colo aqui dentro. Vou vir aqui salvar como. Aí vou colocar aqui exercício 1.7. Salvar. Beleza, tá lá o nosso exercício 1.7. Então, a primeira coisa que nós vamos falar, então, para eu ter esse input, a única coisa que nós temos para ligar na placa como input é uma tecla, ok? Então, nós vamos ter essa entrada, nós teríamos que definir ela. Uma outra coisa aqui, ó, vamos ver o que o exercício pede. O exercício 1.7, tema dos pinos digitais, associar um LED a uma tecla. Quando pressionar uma tecla, o LED deve acender. Então, o LED, a tecla vai estar depressionada e o LED apagado. E quando você pressionar a tecla, aí que o LED vai acender, ok? Esse é um detalhe importante. Aqui, ó, ligar uma tecla no pino digital configurado como entrada e um LED no pino digital configurado como saída, claro, né? Aí, a dica 1, a entrada tem que ser ligada do tipo pull-up e tem a ver com aquele resistor que eu falei para vocês. Então, qual que é a ideia aqui do Arduino? Ele tem esse resistor de pull-up, porque eu não preciso gastar um resistor na placa. Vocês viram aqui o nosso circuito? Se você pegar aqui, ó, vou pegar aqui já e abrir nosso circuitinho. É o mesmo circuito que tem na placa. Aqui, ó, nós temos o pino de aterramento
ligado nas chaves e eu não tenho os resistores de pull-up. Se não tivesse esse recurso no Arduino, eu teria que colocar, como eu coloquei aqui nos LEDs, ó, mais 5 resistores aqui para ligar nessas chaves, para polarizar as chaves. Então esse recurso faz com que eu economize algumas peças no hardware. Então eu posso simplesmente ligar esse fio numa entrada digital e chamar o resistor de pull-up por software. E não ter que fazer trilha, soldar componente, que é o que custa mais caro no final das contas. Né? Tem que gastar mais componente, mais espaço em placa, entre outras coisas. Então é bem bacana esse recurso do Arduino, de ter o resistor de pull-up dentro do próprio chip, acionado por software. Legal? Então vamos lá. Continuando aqui, né? A segunda dica aqui, ó, a tecla está ligada no resistor de pull-up no negativo da fonte. Quando a tecla e o pino vem para zero, ou low, ou false, conforme interpretação. Então aqui, ó, a tecla está ligada no resistor de pull-up e no negativo da fonte. Quando teclar, o pino vem para 0 volts. Usar o operador de negação para inverter a leitura da chave. Ó, aqui vai aparecer um operador lógico que também nós vamos ter que estudar sobre ele, ok? Para negar essa chave. Então vamos lá. Definições iniciais. Então na definição inicial eu tenho que ter um LED e uma tecla. Então vamos colocar lá define, vou chamar de tecla mesmo, e vou ligar a tecla no pino 3 e vou colocar aqui um define LED, vou chamar de LED do pino 4, certo? Então vamos lá. Variável não vou precisar, vamos lá, vamos continuar aqui. Aí no setup, o que nós temos ali? O LED é uma saída, então vamos usar o pin mode para programar esse pino como sendo saída. Vai ser um pino de baixa impedância que fornece energia, no caso ali para um LED, né? Então pin mode, aí o pino ali que está chamado de LED vai estar no modo output, ok? Para encerrar. E aí o outro pino vai ser pin mode, aí o nome do pino lá é tecla, né? Que é o pino 4. Ele vai ser um input, tem que usar o underline aqui no meio, ó, input, pull up, olha lá, com 2 L's, ok? E ponto e vírgula no final, assim que você escreve o comando do input pull up, ok? Olha lá, então está configurado, um pino virou saída, o outro virou uma entrada de alta impedância com um resistor de polarização nele. Perfeito, né? Agora aqui, ó, na programação aqui no void loop, eu vou fazer a leitura da tecla para ver o estado que ela está, para poder dizer como que deve ficar o LED. Então você veja, quando eu associo uma tecla a um LED, na verdade não estou ligando os dois diretamente, ligar um fio da tecla no LED. Eu vou fazer a leitura da tecla, interpretar isso, e conforme o estado dessa tecla, eu vou escrever um estado no LED. Ok? Esse que vai ser a jogadinha. Então a gente vai, assim como eu vou usar aqui para ligar um LED, no futuro nós vamos controlar display, fazer deslocar menu, você pode fazer um joguinho se quiser, enfim, você vai fazer a leitura da tecla e vai usar como quiser no programa. Como é o primeiro da série, nós vamos fazer o mais simples de todos, que é ler a tecla e controlar o LED a partir dessa entrada. Perfeito? Então vamos lá. Então, para fazer isso, eu vou acabar criando uma variável aqui, ó. Vou criar uma variável do tipo bool mesmo, uma variável booleana, que eu vou chamar de estado. Eu já chamar de qualquer coisa e não vou nem inicializar ela com valor nenhum. Então, essa variável estado é onde eu vou guardar o estado da tecla. Então, eu vou dizer assim, ó, que o estado é igual. E agora eu vou fazer um outro comando aqui, que faz a leitura da tecla, que faz uma leitura, na verdade, de uma entrada de um pino digital. Vocês lembram como é que era o comando que fazia a escrita num pino digital? Era o digital
write, ok? Que é escrita digital. Então, agora, para fazer a leitura de uma entrada, eu vou usar o comando digital read. Eu vou fazer a leitura desse pino. Então, agora que eu vou fazer um digital read, ó, lembrando que a primeira letra são duas palavras, a primeira letra fica maiúscula, ó lá, ele aceitou o comando, ficou. Se eu escrever com letra, ó, se eu escrever com letra minúscula, ele fica pretinho lá e vai dar um erro. Para ele entender isso como comando, tem que ser escrito nesse formato, digital read. E agora, vocês lembram que para escrever eu tinha que dizer o pino e o que eu quero escrever. Mas para eu ler, eu não preciso dizer o estado. O estado vai vir do estado natural daquele pino, de como tiver a alimentação nele. Se tiver com 0 volts, vai vir 0. Se tiver com 5 volts, vai vir 1. Ok? Então, digital read é a única coisa que eu preciso dizer aqui. É o pino. Esse que seria o comando. Estado igual, digital read, pino. O estado que tiver no pino, ele passa para dentro dessa variável do tipo go, chamada estado. Okay? E aqui o pino, na verdade, é o pino que nós chamamos, que é o pino 3, que nós chamamos ele de tecla. Então aqui eu vou chamar de tecla. Ok? Poderia colocar 3, mas daí vocês sabem que nós vamos incidir naquele problema que quando se eu tiver que trocar ou no hardware fazer algum ajuste, alguma alteração, eu vou ter que reconfigurar todo o pino. Nós já vamos acostumando desde agora, em vez de colocar o número do pino, colocar o nome que nós demos para o pino lá nos define, ok? Olha lá, estado igual digital read tecla. E agora eu vou pegar e vou escrever isso dentro do LED. Então eu já tenho o estado da tecla. O Arduino, na hora que começar o loop, ele vai ler o estado da tecla e agora ele escreve no LED o estado que a tecla estava. Então, para eu escrever lá, eu vou fazer agora um digital write. No digital write, eu vou colocar aqui o pino, né, que é o LED, e o estado. Só que o estado, agora, em vez de eu colocar high ou low, como a gente estava usando lá no sequencial, no pisca-pisca, eu vou colocar aquela variável que eu fiz a leitura. Olha que legal aqui, ó. Estado. Olha que coisa. Então, olha só, vamos revisar aqui, ó. A variável estado vai receber digital read tecla, ou seja, o valor que está no pino. Se o pino estiver em 0, passa 0. Se o pino estiver em 1, passa 1, ok? E depois eu faço um digital write no pino do LED, vou fazer uma escrita lá no pino, o estado que tiver a variável estado. Ou seja, se aqui ele leu 0, vai passar 0. Se ele leu 1, ele vai passar 1. Perfeito? Eu vou salvar isso. Olha lá. Salvou. Agora nós vamos vir aqui no simulador. Vou carregar. E nós vamos pegar aqui o exercício 1.7. Aqui, ó. Estado. Perfeito. É esse mesmo programinha. Vamos colocar lá no Arduino. Carregar ele. Olha lá. Firmware uploaded. Agora eu vou fazer as ligações aqui dos pinos, certo? Então vamos lá. A tecla é o pino 3. Então vamos pegar aqui o pino 3, dar um zoom aqui para facilitar a minha vida. Pino 3 eu vou ligar aqui numa tecla. Eu vou ligar já na primeira tecla aqui, né? Olha lá, a primeira tecla que vai ser essa daqui, que é a tecla da esquerda. E o pino 4 vai ligado no LED. Vamos ligar isso no primeiro LED ali, que é o LED vermelho. Ok? Está carregado o software, está ligado aqui os pinos. Então vamos deixar aqui para ficar um pouco melhor, para a gente visualizar. Calma aí, deixa eu diminuir aqui o zoom. Aí, beleza. Então vamos iniciar a simulação. Olha só. Então agora, essa simulação, o que aconteceu? Um detalhe aqui, ó. Como ele fica fazendo esse barulhinho, eu vou deletar o buzzer da placa. Esse buzzer fica aí só dando ruído, né? E a gente não vai utilizar ele agora. Então eu vou remover ele para ficar sem o barulho. Olha lá. Ó, que silêncio delicioso. Vamos lá. Olha lá. Resistor de pull-up, olha só como é que ficou. Ó.
ficou com o LEDzinho vermelho aqui, porque tem um resistor de pull-up polarizando ele. Eu não precisei colocar nada e ele mesmo assim ficou com a entrada vermelhinha lá, está com 5 volts, ok? E o LED aqui, ó, ficou também com a saída em alta, porque ele leu esse estado da saída e escreveu aqui, ó. E agora, quando eu aperto aqui a tecla que ele vem em 0, ó, ele também leva a saída em 0 e apaga o LED. Ó. Então aqui eu estou controlando o LED agora usando esse programa. Só que qual que é a divergência que eu tenho aqui? Lá no programa ele fala o seguinte, ó, quando pressionar a tecla, o LED deve acender. E agora eu estou pressionando e o LED está apagando. Então eu não estou atendendo ao requisito do programa. Mas como é que faz para resolver isso daqui? Aí que tem aquele operadorzinho de negação, quer ver? Para eu falar sobre ele, eu vou lá na apostila nossa velha de guerra, que eu deixo ela aberta aqui o tempo todo. Eu já tinha deixado ele já na página, no item 128, que fala sobre os operadores lógicos e aritméticos. Então nós temos um operador lógico aqui, ó, que é esse operador aqui, ó. Eu tenho a função e a função ou, que a gente vai estudar logo no final ainda nesse capítulo. E eu tenho aqui o operador NOT, ó, que é um operador de negação. O que faz o operador de negação? Basicamente o seguinte, se tiver em 0 ele converte para 1, se tiver em 1 ele converte para 0. A gente fala em eletrônica digital, eu vou negar o estado da porta. Então quando você nega o estado da porta, você simplesmente inverte o estado dela. Então, quer ver que legal? Ó? E ele é representado pelo símbolo da exclamação. Toda vez que você colocar a exclamação na frente de uma variável, você está alterando o valor dela, principalmente se for uma variável booleana. O estado de um pino colocou a exclamação na frente, você está negando o estado daquela porta. Aqui no Arduino, como é que funcionaria? Eu vou fazer aqui de estado igual digital read tecla. Eu poderia fazer no write aqui, ó, se eu quisesse mudar aqui o estado, mas eu vou fazer no read, porque se eu tiver que usar esse estado para controlar outras situações, ele já está com a negação na frente. Eu não precisaria ficar negando em todos os comandos depois lá para trás. Então aqui, ó, simplesmente exclamação na frente. Então aqui o estado é igual a NOT digital read tecla. E depois ele vai escrever o estado da tecla. Quer ver? Ó? Deixa eu salvar isso aqui. Na verdade, eu não vou nem salvar e carregar, eu vou fazer diretamente aqui, ó, também. Estado é igual NOT digital read tecla. Vamos colocar lá dentro do Arduino. Olha lá, ó. Carregou, perfeito? Agora eu vou ligar de novo. E olha o que mudou aqui, ó. Agora eu estou com o meu resistor de pull-up energizando o pino 3, ele ficou vermelhinho, está com estado, tá no nível lógico alto. Só que ele nega para 0 e ele escreve aqui no LED o estado 0, e não mais alto e alto aqui, ó, porque eu estou negando agora o sinal, o nível lógico da entrada da porta. E quando eu aperto o LED, olha lá, ele inverte também. Agora ele ficou 0 aqui, ficou 0 no pino 2 e o pino 3 ficou em alto, porque ele está fazendo a leitura invertida. Toda vez que eu aperto, ele acende o LED e atende a lógica da forma que nós estávamos querendo. Tem outros detalhes assim, por exemplo, quando a gente for controlar fluxo lá no capítulo 2, né? Eu quero que passe quando apertar a tecla, então eu preciso que dê verdadeiro quando apertar a tecla. Vai lá o NOT na frente. Toda vez que você tiver que usar a tecla para você fazer a leitura dele, que você quer que dê verdadeiro naquele pino, quando tiver pressionado, como a função vai fazer a leitura invertida do estado da porta, você desinverte ele depois por software dentro do Arduino usando o operador NOT. Bacana, né? Olha lá. E agora tem mais um detalhe aqui que eu quero falar com vocês que a gente pode melhorar nesse circuito aqui, né? Então o circuito está escrito assim, ó, mas vamos olhar aqui um detalhe. Ó. Se eu pego o valor do pino e jogo dentro de uma variável estado, ou seja, eu vou fazer a leitura do pino e vou jogar lá na memória. Depois o outro comando
vai lá na memória, pega aquele valor do pino e escreve no LED, ok? Essa é a movimentação que o microcontrolador vai fazer. Então foi isso que você mandou ele fazer. Pegar a leitura, jogar na memória, depois pegar na memória e jogar no LED. Só que se você tiver um programa que não necessite de você usar essa variável novamente, dá para fazer uma otimização no programa. Você pode substituir o estado aqui, ó, onde está aqui escrito estado, que é o estado é igual a isso, e depois você usa o estado aqui dentro. Você poderia jogar direto aqui no valor do estado a leitura da tecla. Entendeu? Então vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu vou colocar aqui //, vou chamar de código menos otimizado. Aí também perceba o seguinte, se você for usar isso em outros pontos do programa, tipo, toda vez você precisar fazer referência ao estado da tecla em vários outros trechos do código, o mais otimizado é você colocar ele na memória e todo mundo ir lá olhar como tá, para não ficar toda hora ficar lendo o estado do pino. Okay? Agora, se você for usar uma única vez, como é esse caso aqui, que você só vai fazer a leitura e colocar no pino, o mais otimizado é você transferir direto o estado do pino para o LED. Ok? Então vamos lá, aqui, ó. Código menos otimizado. Quando guarda o estado do LED numa posição de memória, ok? Então, gasta mais ciclos de máquina para fazer isso. E aqui embaixo, eu vou colocar aqui barra código mais otimizado. No código mais otimizado, na verdade aqui também, vou ter que esconder tudo isso daqui, né? Então, eu vou colocar aqui barra asterisco, ó, fazer um comentário de bloco e asterisco barra. E aqui, código mais otimizado, certo? Para sair todo ele, para sair esse código do meio da execução, senão ele vai executar duas vezes o programa. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer um digital write, vou fazer uma escrita direto no LED, ó, digital write, aí eu vou escrever lá no LED, e o que eu vou escrever no LED é o estado, né, o modo que eu vou escrever lá. Então eu vou escrever aqui digital read tecla. Olhem só, tem que fechar duas vezes agora. Olhem só esse comando, ó. Foi uma fusão dos dois. Ó. Por que eu vou ler no estado e depois passar o estado para cá? Então eu já pego e escrevo o estado da tecla direto, né? Faço a leitura do estado da tecla, já direto onde eu vou escrever o estado do LED. Ó. Entenderam aqui a otimização do programa? Então, se ele lê 0 aqui, o LED vai apagar, e se ele lê 1, o LED vai acender. Lembrando que eu quero o estado contrário aqui, né? Eu tenho que fazer a negação aqui na ponta. Então, em C, você veja como a gente consegue fazer um comando muito poderoso, né? Um monte de código que eu teria que fazer, eu consigo consolidar tudo num único comando. Então, tá ali, ó. Perfeito? Vamos testar? Vou salvar ele aqui. Legal. Agora, a gente vem aqui no simulador. Eu vou fechar esse e vou abrir ele de novo, né, para pegar atualizado aqui com o que a gente fez ali. Olha lá, ficou o bloco de comentário, código mais otimizado, e ficou assim, ó, o único comando que ele vai rodar nesse programa é um digital write no LED, o estado que for digital read da tecla. Baixo lá no Arduino, olha lá, passou. Então agora o que eu vou fazer aqui, ó, vou pegar e vou startar o meu simulador. Olha lá, ficou o pino aqui em estado alto, né, já que está com o resistor de pull-up. Aqui ficou embaixo, e quando eu aperto, olha lá, funcionou exatamente igual como aquele primeiro código, só que sem usar
reposição de memória e fazendo resolvendo mais rapidamente o programa, né? Um programa que executa mais rápido, ele fica mais otimizado. Certo? Olha lá. Aperto e acende. Espero que vocês tenham conseguido chegar nesse mesmo resultado. Então, agora é só pegar esse programa aqui e publicar lá no teu grupo e garantir aquela nota 10 que todos vocês adoram. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.